Sobre o que nós falamos? Continuação do Salmo 8 ainda, hein, pastor? Hein? A continuação do Salmo 8 ainda. Continuação? Não, você chegou ao versículo 8 ainda. Salmo 8, versículos 4 e 5. 5, né? Mas nós falamos o espírito do homem, o espírito gerado por Deus, sobre a alma, que é o eu, a nossa personalidade, pensamento, emoções e vontade. Hoje nós vamos falar sobre o outro elemento da constituição humana: espírito, alma e corpo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e Gálatas 5:16. Quem achou pode ler, hoje eu estou com preguiça. Vou fazer vocês lerem. 1 Coríntios 3:16, Gálatas 5:16. Não sabeis vós que sois do templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós. Aqui fala: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Lá no 6:19 diz que o nosso corpo é morada do Espírito de Deus. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Nós vamos falar do corpo. A Bíblia diz que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, eles precisam ser santos, porque estes elementos vão morar com o Senhor. Então eu pergunto: o que é natureza carnal? Natureza pecaminosa. Porque quando a gente fala no corpo, a gente tem uma ideia da carne. O corpo não. O corpo é santuário. Apesar da manifestação do pecado ser através do corpo, tá? A Bíblia diz que o pecado ele contamina primeiro o coração. E quando você pratica, você morre. Tiago fala isso. É a cobiça que gera no coração o pecado. O pecado, uma vez consumado, ele gera a morte espiritual. Então, o pecado muitas vezes reside na alma. O que você olha, traz. Não é isso que Jesus disse? É do coração que procede os maus pensamentos, os maus desígnios, do adultério, o roubo, tudo provém do coração. Então a origem está na alma antes da execução pelo corpo. Então a Bíblia está dizendo que o nosso corpo é o tabernáculo. Quando nós falamos de tabernáculo era uma construção que Deus mandou fazer no deserto para ali residir. A visão que o povo tinha a visão da casa, do tabernáculo, e ele ficava no pátio, porque no tabernáculo nem todos poderiam entrar, só entrava os sacerdotes. E lá no Santo dos Santos, aonde estava a glória e a presença de Deus, só o sumo sacerdote. Então, o povo ele tinha uma visão da casa, do tabernáculo. Assim somos nós. Nós guardamos dentro da nossa vida dois elementos espirituais. Nós falamos aqui do espírito, é o fôlego de vida, mas ao mesmo tempo, quando vivificado, ele entra em conexão com Deus, que é espírito.
Por isso que a Bíblia diz que o espírito do homem, está lá em Provérbios 20 e 27, é a lâmpada do Senhor. Porque Deus é espírito e Ele precisa atingir o nosso espírito. Nós, para sermos atingidos pelo Espírito de Deus, precisamos do novo nascimento. Espírito morto, Deus não fala, porque Deus é vida. Então, e a alma é a nossa percepção do eu, né? É a nossa personalidade, né? 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Do corpo. Porque Deus, a comunicação de Deus é espiritual, porque Ele é espírito. Então Ele vai falar ao nosso espírito. Deus tem muitas maneiras de falar. Ele fala pela palavra, fala por visão, Ele fala por profecia, mas o mais comum é o testemunho do Espírito no nosso espírito. Não é isso que Paulo diz? É ou não é? Vocês me ajudam ou não ajudam? Então, Se o senhor está falando, eu Já acredito. cansei de falar. Romanos 8 e 16. Diz que o Espírito testifica com o nosso espírito. Então nós temos convicção da nossa salvação e que ninguém tira isto. É uma convicção espiritual. Toca lá. E muitas vezes é sobre isto que é importante. Como é que Deus fala conosco? Muitas vezes com esse testemunho. Ele atinge a nossa vida com sombras. O curioso vai querer descortinar a sombra. Aí Deus vai revelando a sombra. Você entendeu? Deus não mostra como a televisão mostra tudo. Por isso que tem que ter percepção espiritual. Você percebe alguma coisa numa pessoa, você logo fala, isso é loucura da minha cabeça. Não é. É o Espírito querendo mostrar para você alguma coisa, testificando com o seu Espírito. Nós temos que aprender. Hein? Mas ele fala aqui dentro. Fala. Ele fala levando, ele fala. Elias, quando estava na caverna, ele manda o moço olhar, tem um terremoto. Deus estava lá? Não. Mas ele pode falar pelo terremoto. Aí vem trovão, ele estava lá? Mas ele pode falar no trovão. Aí vem um vento calmo, cicio, ele estava lá. Deus tem as suas maneiras de falar. Deus é multiforme. E com cada um de uma maneira, né? E Deus usa também, são essas coisas que na hora que eu fico pensando, a maneira de Deus falar conosco. Deus não é aquele que produz em série. Deus é individualista. Ele fala com um assoprando no ouvido, ele fala com o outro gritando, ele fala com um com uma voz conhecida, ele fala com o outro com um trovão. Deus é assim, e isso é fantástico. Veja, a multidão de pessoas, Deus distingue um por um, e conhece um por um, e fala com cada um no seu estilo. Aleluia. Bem, então a Bíblia está dizendo que o nosso corpo é o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós através do novo nascimento. Veja, Paulo diz, Romanos capítulo 6, aí vocês vão procurar para mim, se não me engano, versículo 6 ou versículo 14, se não me engano, que fala, não reine, 14, não reine, portanto, o pecado
no vosso corpo mortal, não é isso? Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estás debaixo da lei, mas debaixo Esse é o 14, né? 14. Mas tem um que fala, portanto, não reine o pecado no vosso corpo mortal. É o 12. Não terá domínio É o 15. É o 15? Não, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Tá, ele está dizendo que o nosso corpo não foi feito para o pecado. E ele está falando, portanto, não reine no vosso corpo pecado. Mas como é que nós podemos conseguir viver sem este mal, se nós temos uma natureza pecaminosa? O novo nascimento não nos livra deste corpo. Capítulo 1 de 1 João, versículo 8. Versículo 2, tá? Versículo 2. Não é importante o pecado no vosso corpo mortal para obedecer às suas Concupiscências. Então, nós temos que ter cuidado, porque o nosso corpo tem que ser santo ao Senhor e não reinar pecado em nós. Hein? 1 João. 1 e 8, se não me engano. Afirmamos que estamos sem pecado e enganamos a nós mesmos. Na verdade, não está em nós. Se afirmarmos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. E aí? Se a Bíblia fala para não ter pecado, Mas Paulo fala que ele fala que ele esmurrava a própria carne, exatamente por causa do pecado. É uma luta muito grande. Fabinho, leia aí 1 João 3 e 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. A Ele não pode estar no divina- pecado porque é nascido de Deus. A divina semente permanece nele. Aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Vocês estão entendendo? O que o nosso corpo tem que ser? Um santuário para a habitação de Deus. Qual foi a visão que Isaías teve de Deus lá no capítulo 6? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e tinha lá os serafins, e todos bradavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus não permite em nós contaminação. Pastor, então a natureza pecaminosa é uma coisa. Outra coisa é esse texto que o Fabinho acabou de ler. Então nós temos a natureza, mas isso não significa que temos que andar em pecado. Então a natureza é uma coisa, esse texto já diz outra, né? Não misturar. Não é porque temos a natureza. Mas veja bem, quando você começa a olhar a natureza, quem que ensina uma criança a mentir? Nós. Eu acho que ela já nasce sabendo. Hein? Acho que já nasce sabendo. A natureza. Quem que ensina a criança a ser egoísta? É meu. Ela vai com o brinquedo, não distribui para ninguém. É meu. E você tem que ensinar, fazer um esforço hercúleo para ensinar a falar a verdade e para ensinar a compartilhar as coisas. É ou não é? Porque ela já nasce com a natureza. Isso está lá, Isaías, Salmo 51:5, Davi fala desse dilema. Tá? Em iniquidade fui formado, concebido, e em pecado concebeu a minha mãe. É isto que nasce no coração. Então, todos nós já nascemos com esta natureza. Só tem um jeito, só o Calvário.
para nos livrar. Veja, o homem sai do Éden, primeiro filho de Adão. Quem foi? Caim, assassino. Quem que ensinou o cara a matar? Porque a natureza, quando Adão desobedece a Deus, a Bíblia diz em 28:15 de Ezequiel, que a iniquidade, ela nasce no coração de Lúcifer. A origem da iniquidade é em Lúcifer. Quando o primeiro casal obedece a Lúcifer, a iniquidade é passada para eles, e todos nós nascemos com esta inclinação. Se você olhar a partir do capítulo 5 de Gênesis, versículo 3, diz que quando Deus cria Adão, ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Sete nasce, depois que Abel é morto, a Bíblia diz que Sete parecia com Adão e não mais com a origem. Então a contaminação se lastrou. Então ninguém se livra. O único homem que nasceu sem pecado, sem essa inclinação, foi Jesus, porque ele foi gerado pelo Espírito. É isso que Êxodo 25 diz, o Deus falando através de Moisés: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Quem estava na classe domingo, lá de família, a Ilma falou de um estudo científico que não foi publicado, mas ela pegou, que está comprovado no sangue o DNA. E se uma pessoa se relaciona com várias pessoas, fica marcado o DNA da pessoa. Somente a mulher, se ela tem vários relacionamentos, ela vai ficar marcada com aqueles DNA. Isso é estudo científico, publicado pela pesquisadora de Harvard. Então, quando Deus fala que vai visitar a iniquidade, é essa tendência que todos nós recebemos. Pastor, ela contou uma experiência que foi feita também com um rato, que ele teve um trauma de algo, e aquilo foi passado para os outros também, porque eles lembrariam de alguma coisa primeiro. Isso aí. Eu vejo o seguinte: nesse texto há a malfadada teoria da maldição hereditária, e eu não creio. Vocês podem crer, mas eu não creio. Por que eu não creio? Porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício único e perfeito. Eu preciso entender, Satanás, ele é um escravagista. Ele veio para escravizar, matar, roubar e destruir. Ele quer perpetuar as coisas dos nossos antepassados na nossa geração. Mas o que Hebreus 5, 11 e 6 diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu olho para o Calvário e vejo o sacrifício da cruz e creio, anulo tudo. Aleluia. É fé. Se você quiser comprovação bíblica, Colossenses 2,14. Tá? Então, a gente... Hebreus 11,6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, que ele é galardoador daqueles que buscam e que tem fé em seu. 2,14 fala da nossa dívida, das coisas contrárias que Deus cancelou, tudo na cruz. Então você está ali. A cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira
Se eu creio nisso, acabou. Porque meu pai foi isso, eu não vou ser. E se você olhar o Velho Testamento, isso retrata bem essa teoria. Porque diz, Manassés foi o péssimo, governou 52 anos, foi o pior rei que teve. Qual foi o filho dele que governou? Hein? Vocês não sabem, não ajuda? Amon governou 2 anos e morreu. E logo atrás veio Josias. O que Josias fez no reino de Israel? Promoveu um avivamento. Se esse negócio pegasse, ele seria mal também como Manassés. E Manassés era filho de Ezequias, que era bom também, né? Isso aí, que era bom. Então, e a Bíblia diz que ele foi tão mal que ele oferecia os seus filhos a Moloque. Moloque era um deus de bronze que eles metiam fogo, aquilo esquentava e eles colocavam a criança viva. A Bíblia diz, ele fez pior do que todos os reis. Quando você vai em Crônicas, diz que esse homem se arrependeu e Deus perdoou. Hein? A grandeza de Deus é muito grande. Mas veja bem, vamos voltar aqui para o nosso corpo. Nós falamos dessa tendência. Quando nós lemos Gálatas 5,16, diz assim: digo-vos, porém, isto: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se nós temos esta natureza que todo mundo sabe que é difícil, capítulo 7 de Romanos, versículo 14 e 15, há um dilema que Paulo fala: o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E ele fala isso da natureza. Eu penso em fazer o bem, quando me vejo eu estou fazendo o mal. Ele faz esse detalhe todinho. Quando chega no 18, ele diz: olha, não tem nada que preste em mim, nada na minha carne. Quando chega no 23, ele diz: olha, tem uma lei que impera em mim, a lei do pecado. Mas quando chega no 25, ele diz: mas graças a Deus, com o corpo eu sirvo ao pecado, mas com a mente eu sirvo ao Senhor. E lá no capítulo 8, verso 1, ele diz: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí você sabe dessa natureza, você sabe dessa tendência que é muito forte. Capítulo 5, versículo 17 de Gálatas diz que o Espírito, ele combate contra a carne e a carne contra o Espírito, porque ambos se opõem uns aos outros, então há uma guerra entre nós. E sempre que há uma guerra, alguém vai sair vencedor. Mas no 18 fala: mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Então, quando tem uma guerra, alguém vai sair vencedor. E se você olhar de uma maneira geral, o cristianismo hoje, que estão relativizando as verdades da Bíblia, você vê mais crente caindo do que de pé, porque brincam com coisa séria, brincam com o pecado o tempo todo. Paulo diz: foge. Hoje as pessoas estão brincando com o pecado. Namoro é agarrado, carne não aguenta, peca. A Bíblia diz, Jesus disse: a carne é fraca, então eu tenho que fugir. Crente de fibra, de quilate, como José, escravo lá no Egito,
nós deveríamos olhar para ele e tomar como exemplo uma vida, como Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele se torna escravo, mas ele propõe no coração não se contaminar, em Daniel 1:8. Nós precisamos hoje de pessoas que conheçam a sua natureza, a sua fragilidade, e você refugie em Deus. Quando você vive uma vida no Espírito, a Bíblia está dizendo que você não é submetido a nenhum desejo carnal. Hein, pastor? Se a gente for colocar esses elementos, os componentes entre essa guerra, que seria o Espírito Santo, o Espírito nosso e alma, contra a carne. E você vê que entre esses três, a carne está prevalecendo, isso que eu estou falando. E não é para ela prevalecer, porque a gente tem essa garantia, a gente tem esse privilégio, e ela acaba prevalecendo, muitas das vezes, colocando isso que você está falando. Se a gente for olhar. Porque muitas vezes nós não sabemos quem somos. Quais são os elementos? O espírito, alma e corpo. O que reside no espírito? A Bíblia, Jesus disse, 26:41 de Mateus: o espírito está pronto, mas a carne. Se você voltar para Deus, orar um pouco e ler a Bíblia, o seu espírito já entra em comunicação com o Senhor, mas a sua alma não. Então, qual é o trabalho que nós deveríamos fazer? O reflexo do nosso corpo, ele vem da alma. Espírito, alma e corpo. Isto aqui, ele pressiona para baixo e mata o espírito se você não trabalhar a alma. E a força da alma, aquilo que Jesus disse no capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 15 para frente, ele diz: é do coração que parte todo o mal. Você tem que limpar o coração. Capítulo 23 de Provérbios está lá: filho meu, dá-me. A coisa mais difícil nossa é dar o coração para o Senhor. Mateus 15, 18, não é isso? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso é que contamina. Isso é que contamina o homem. Tá? Porque do coração procede os maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição. Vem tudo de dentro. O corpo é um agente. Ele vai fazendo. Comandou para cá, ele faz aqui. Então, o que nós olhamos? A força que a alma tem para matar o espírito. Por isso que a Bíblia diz que o homem sem Deus é morto. O homem natural, ele não compreende nada de Deus. Está lá em 1 Coríntios 2:14. Então, ele é morto. Quando eu entendo isto, eu trabalho a alma. Mas a força nossa vem de dentro. Leia aí 3:16 de Efésios. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Sejais fortalecido com poder, mediante o Espírito aonde? No homem interior. No homem interior. Isso aqui é casca, isso aqui é o templo, né? É o que todo mundo vê. Mas a força disso vem de dentro. Quando Paulo está dizendo que o domínio do Espírito sobre nós, ele tem o poder de nos controlar e você submeter a carne, essa força levar a cruz. Se não me engano, 5:24 ou 5:25 de Gálatas. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões
e concupiscência. No 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, a Bíblia está mostrando que só há um caminho para você triunfar: andar no Espírito. Lá no capítulo 8, versículo 2 de Romanos, Paulo no 7 ele fala do corpo que não tem nada e da lei do pecado que existe em nós. Mas ele fala: se pelo Espírito, não é isso? Leia aí. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou da lei do pecado e da morte. Agora leia o 8 e 13. Se pelo Espírito, se você andar segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vai vivereis. viver. Então, tudo é pelo Espírito. Submissão e viver na caminhada do Espírito. Tem um escritor que ele diz andar pelo Espírito. Ele conta uma história interessante. Ele diz que um piloto jovem estava fazendo uns voos nos Estados Unidos e era inexperiente, mas tinha estudado bem, tinha feito um bom curso, e ele pega um temporal, um nevoeiro que ele não enxergava nada. E aí ele ficou no dilema: o que eu faço? Ele entrou em contato com a torre, e lá o camarada atendeu e falou: qual é a sua problema? Ele falou: eu quero aterrissar, mas estou sem visibilidade e eu sou inexperiente. O camarada: pode ficar tranquilo, se você seguir as instruções, você vai fazer um bom curso. Sem ver nada, ele foi sendo guiado pela instrução, e ele conseguiu, um cara novo, porque ele tinha o conhecimento, mas não tinha a prática, e o condutor levou até o solo. O Espírito é isso. Andar no Espírito é isso. Ser guiado por Ele. Gênesis 8, 21, 6. Eu li: não vai amaldiçoar a terra mais, porque o coração do homem inteiramente inclinado para o mal dele. Paulo está num nível tão próximo de Deus, de santidade, que quando a pessoa chega nesse nível, ele se cobra a si próprio, não fica olhando para os outros, mas olha para ele. E fala todo o coração que falou: bem, eu quero fazer. Ele fazia, nós vemos isso, mas ele mesmo tinha um nível de cobrança com ele, por causa da santidade que ele estava se revelando. Isso impedia. Se você tiver um vislumbre de quem é Deus, o crente temeria mais o Senhor. Nós, por Deus, a gente não vê-lo. Você tem que trazer a presença de Deus pela fé. Eu falo aqui constantemente: se qualquer autoridade te fizer uma convocação, você vai lá enquadrado e se sente honrado, porque uma autoridade te chamou. Agora, a autoridade suprema, que é o Senhor, mas você não vê, você entra de qualquer maneira, peca à vontade, brinca com santidade, se Ele é santo. A relação de Deus, a relação nossa com Deus tem que ser na espécie dele. Deus é santo. Para eu entrar em relação profunda com Ele, eu tenho que ter santidade, porque Ele não permite. A Bíblia diz que Ele é tão transparente que nele não há sombra alguma. Está lá em 1 João 1 e 5. Diz que Deus é luz e nele não há sombra.
Então, como que eu tenho que ser? Se eu conheço Deus assim, é o Paulo, tá? Eu tenho que andar como ele planejou. A Bíblia é o manual. O problema é que nós não vemos. Eu falo sempre aqui, você em casa se esconde das pessoas, da mulher, e vai para a pornografia. Nós temos no meio cristão muita gente viciada, que não se controla. Mas o Deus que vê, ninguém não está nem aí. Já estou notando a dificuldade que é. Deus está vendo. 4:13 de Hebreus fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que um dia nós vamos prestar contas. Quando o senhor fala da santidade que nós não vamos pecar, mas tem também a questão do seguinte: a gente hoje assemelha pecado a você matar, a ir na pornografia, a você roubar, mas a gente esquece daquilo que fala em Provérbios, daquilo que vem da nossa boca, né? Porque a gente às vezes peca no nosso pensamento, porque eu pensei mal de um irmão, julguei a atitude do irmão, né? Pensei. Ali eu já estou pecando. O Senhor Jesus fala isso em Mateus, né? É falado sobre isso. Não é a prática, é só o final. O pecado, o início do pecado é que a gente tem que combater. O Evangelho, ele muda o panorama. A lei dizia: não matarás, não adulterarás. Jesus disse: se você odiar alguém no coração, você já é um assassino. 1 João 3:15, João diz o seguinte: aquele que odeia o seu irmão é assassino. Lá em Apocalipse, o assassino não entra. Então, só que nós olhamos para a Bíblia com toda essa veracidade que ela tem, nós estamos aí, nós não quebrantamos diante dela. A verdade está aí. Qual é a dificuldade? Veja o andar no Espírito. A Bíblia mostra que a nossa identificação lá para o mundo é o amor. Mas quem é que faz o crente amar? O Espírito Santo. Romanos 5:5, Colossenses 1:8, leiam aí. Romanos 5:5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tá? Então o amor de Deus é derramado em nós pelo o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. No Espírito. Então nós dependemos do Espírito em tudo. Se você quiser ver a santidade, se não me engano, Romanos 15:13 e 1 Coríntios 6:11, fala da santidade no Espírito. É o Espírito que produz em nós santidade. Hein? Tem bastante cristão enrolado, porque por causa desse amor, muitos não verão. Olha, eu sempre estou falando o seguinte: o cristão, ele está numa guerra. Nós temos um adversário que quer impedir a nossa caminhada. A caminhada cristã é um caminho mesmo. Só que nós não damos conta do adversário. Aonde o adversário está ganhando terreno hoje? No meio cristão. Antigamente o adversário colocava na fogueira, degolava e eles resistiam. Hoje a morte está acontecendo dentro da igreja. Conversando com uma pessoa com problema até o fio de cabelo, eu falei: você tem que perdoar, mas é difícil. Eu falei: só tem um detalhe: quem não perdoa vai para o inferno. Morreu, está no sal.
Mas eu não consigo. Eu falei, minha filha, deixa de sentir e olha para a Bíblia e obedece. A hora que você tomar uma decisão e eu vou cumprir o que está escrito na Bíblia, porque é a verdade de Deus, o céu vai se abrir para você. Mas enquanto que ficar esperando o coraçãozinho falar, a emoção, você não vai perdoar. Isso desanda todo o processo. Mulher anda travada, não sei o que, e aqueles sintomas todos que você sabe que acontecem. Mas não consegue. Não consegue obedecer. Se não consegue obedecer, o que vai fazer? A Bíblia está aí, você tem que obedecer. Seu coração tem que estar livre para obedecer. Você tem que obedecer. Mas as pessoas se acham difícil, porque quem nos ajuda é o Espírito. Ele é o nosso ajudador. Romanos 8:26 diz que Ele nos ajuda, nos assiste em nossas fraquezas. Então eu preciso da ajuda do Espírito para ser vencedor. O crente, ele tem uma promessa de Deus de nunca fracassar, porque o nosso Senhor, Ele conquistou. Ele foi lá e tomou de Satanás o que Satanás impunha sobre nós. Agora você tem que ser valente. Crente, tudo é falta de conhecimento. Crente que tem medo de mal olhada, a pessoa é perigosa. Rapaz, é mesmo. É que não sabe quem ele é. Não passa. Então tem uma série de coisas que muito cristão faz hoje, não sabendo quem ele é. Botar uma ferradura atrás da porta. Galinho de arruda. A Bíblia, olha, se o inferno levantar, você pisa, detona. Jesus disse, e sobre todo o poder do mal. Todo o poder do mal, para mim, é o inferno todo. Você pisa e detona. Fala, sai que você foi derrotado na cruz. A Bíblia diz, leia aí, Colossenses 2:15. Quem tem uma Bíblia daquela? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Sobre a cruz. E dele triunfou na mesma cruz. Na mesma cruz. Quem tem uma NVI? Eu. Despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Jesus fez um cortejo, tá? Paulo está retratando o Império Romano. Quando o Império Romano ganhava uma conquista, ele ia para a praça principal e humilhava o adversário, fazendo o cortejo público. Tá? O NVI está dizendo que ele fez isso com as autoridades demoníacas, dizendo, vocês não são nada, foram derrotados, e triunfa publicamente através dele, na cruz do Calvário. Então o diabo é vencido, entenda isso. E ele a removeu pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Tá vendo? Essa imagem, ele fez um espetáculo, está olhando aí. Ele chamou a população, os principados, a coisa, falou, olha aí, tá vendo? O que causava terror, está derrotado. Não era isso que Satanás fazia com a gente? Que causava terror. Ele foi lá e pegou a chave da morte do inferno e falou, daqui para frente é minha. Glória a Jesus. Sim, pastor, tem um livro, esse livro o senhor conhece. O livro, ele é Uma Vida com Propósito. Acredito que muita gente já leu ele. Esse livro, ele fala exatamente do propósito de Deus para conosco. Qual foi o propósito de Deus dele nos fazer? Para quê? E o que iríamos passar e como passar.
Esse livro, o senhor já me emprestou ele em 2007, 2008. Eu tenho ele e leio ele sempre, porque ele me faz lembrar quem eu sou. E o autor, ele põe muito texto bíblico, muitos textos bíblicos. Qual foi o propósito que Deus nos fez? Para quê? Quem é Ele? Por que que Ele existe? Por que que eu existo? É um livro assim, ele é um livro de ler um capítulo por dia, 40 dias. É do Edwin? Não. Nós estudamos isso. Esse Uma Vida com Propósito. Ele é maravilhoso. Mas veja bem, o cristão precisa conhecer a palavra de Deus. E conhecer. Hoje nós temos Bíblias com várias versões. Tem uma versão dessas aí, ela muda o sentido, mas tem outra que ela abre e amplia. Então, você olhando, lendo, eu já li NVI, linguagem de hoje, tudo isso eu já li para saber. Já tem até essa mensagem também é boa, mas tem alguma coisa que dá uma viajada. É uma paráfrase, né? Eu gosto também de estar olhando. Mas veja bem, para você entender a cruz detonou o inferno. E Jesus fez isso para nós. Capítulo 10, versículo 19, ele diz: eis que eu vos dou poder, de Lucas, para pisar de serpente e escorpião, e sobre todo o poder do mal. Jesus não está dizendo, olha, esse aqui você não pode pisar. Ele fala, você pode pisar sobre tudo. É só investir de autoridade, tem um poder, o poder é dele. Você tendo autoridade no nome dele, você vai fazer. Aleluia. Então, irmãos, o segredo de uma vida de vitória, que nós carregamos a natureza adâmica, ela não vai embora. O novo nascimento não tira isso de nós. Ela pode ser crucificada através de uma vida vivida no Espírito, mas sempre vai estar esse conflito em você. As pessoas, a rinha, quando a pessoa colocava 2 galos, 2 cachorros para brigar, ele sabia, cada aposta ele sabia qual que ia ganhar. Perguntaram para ele, como é o segredo que você ganha sempre? Porque eu deixo, uma semana eu deixo um sem comer e dou comida para o outro. Quando o outro vai lutar, eu sei que ele está fraco, ele vai perder. Botava os mesmos lá, na semana seguinte ele invertia, dava comida para um, não dava para o outro. Assim é você, se alimentar o seu espírito, você vai se fortalecer. Então o crente precisa andar, irmãos, com aquele princípio: ler, estudar a Bíblia, orar e comunhão com o corpo de Cristo. Hoje tem uma mania, um modo dos desengrejados. Então as pessoas não entendem o que é corpo. Qualquer membro fora do corpo apodrece. Tira o seu braço e deixa em casa e anda sem ele, vai apodrecer. E assim acontece com muitas pessoas, porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo aqui. Cristo é o cabeça, está nos céus, e a igreja é o corpo visível de Deus. Então esse corpo tem que ser harmonioso. E para ser harmonioso, eu preciso viver no Espírito e ter a habilidade de convivência entre os irmãos. Porque o ser humano é complexo e difícil. Então a maestria está nessa convivência com pessoas diferentes, com ideias diferentes, com pensamento diferente, você ter um mesmo propósito. Leia lá 1 Coríntios 1 e 10. Olha aqui que Paulo começa. Paulo começa assim: rogo-vos, irmãos. Rogo-vos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordéis uns com os outros e se falem.
Está vendo? É difícil ou não é? Mas se você não andar em espírito, você não vai fazer. tem condição. A grandeza desse relacionamento é você navegar por essa multiplicidade de pessoas e você ter harmonia para preservar a unidade da igreja. Tá? Ele está fazendo um apelo que tem uma disposição mental a mesma, tem o mesmo sentido e que fale a mesma coisa. Qual é o grande problema hoje? É a língua. Está matando. Satanás só fica ali, ele tem um tronozinho e só fica assim, opa, está fazendo para mim. Pastor, essa palavra, assim, lendo ela um pouco a mais, eu me pego a pensar também que atrapalha muita fé dos incrédulos também, porque às vezes uns contra os outros de uma igreja, a palavra que fala, uns dizem que sou de Paulo, outros dizem que sou de Apolo, outros de Jesus. Não fica aquela coisa também, assim, de que um apontando para aquilo que o outro está ruim. Leia João 13 e 35. É que nós temos que entender a palavra de Deus, o propósito de Deus. Se você olhar, ler o capítulo 17 de João, a oração que Jesus faz, ele em todo momento, ele quer a unidade do corpo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres o mesmo pensamento. Ele está dizendo que lá fora vai nos conhecer, que nós somos discípulos de Jesus. Na outra versão fala assim: vos amardes uns aos outros. Aonde há amor, não há discórdia. Aonde há amor, foi isso que Paulo diz no capítulo em Romanos, e Jesus também disse: os 2 mandamentos não precisava de mais nada da lei: amar a Deus e amar o próximo. Você não vai falar mal de quem você ama, você não vai cobiçar quem você ama. Então, ele fala, o resumo da lei é o amor. E Jesus está dizendo: olha, quando vocês amam aqui, todo mundo vai conhecer. Não era assim que a igreja primitiva era conhecida? Porque eles amavam. Hoje nós somos muito individualistas. Nós não nos preocupamos com as outras pessoas. Paulo diz: leve a carga um dos outros. Nós estamos numa época difícil. A igreja está desassociada. Nós somos um corpo, irmãos. A igreja precisa entender isso. Se um membro sofre, todo o corpo deveria sofrer. E muitas vezes nós até desejamos que a pessoa se esborrasse. Veja, a natureza nossa, ela deseja isso. Só revertemos andando no Espírito. Só, não tem outro caminho. Se pelo Espírito você mortificar a obra da carne, você vai viver. É uma vida de vitória. Quem vive no Espírito, se você olhou, nós falamos sobre o amor, nós falamos sobre santidade. Filipenses 3:3 fala de adoração. Por que Jesus pede adoração em espírito e em verdade? E as pessoas não entendem isso. Ele fala: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Paulo fala em Filipenses 3:3 que adoração no espírito, oração no espírito. Capítulo 6, versículo 18 de Efésios e Judas 20. Orando em todo o tempo no espírito. Então o Espírito nos ajuda em toda a vida. João, lá no Evangelho 6, 16 e 13, ele nos conduzirá à verdade. 14, 26, ele nos ensinará.
1 Coríntios 2:13, ele vai nos ensinar, porque ele é professor emérito. Então tudo vem do Espírito. Você quer conhecimento de Deus? Peça ao Espírito. Ele revela. Capítulo 2, a partir do versículo 10 até o 13, você vai ver. A Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, que o Espírito penetra as profundezas de Deus e traz revelação de lá para o nosso espírito. Aleluia. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Amém. Ele que esquadrinha. Então ele traz revelação. Nós dependemos do Espírito para ter uma vida profunda em Deus. Revelação, conhecimento. Paulo, lá no capítulo 1, verso 12 de Gálatas, diz assim: o evangelho que eu prego, eu não recebi de homem nenhum, eu recebi diretamente de Deus, porque o Espírito ensina. E ele vai fazer prova disso. Ele vai a Jerusalém, lá ele encontra Pedro e Tiago, e ele anuncia o evangelho que ele pregava aos gentios. E ele falou assim: o evangelho que eu estou pregando aqui é o mesmo que eles estão pregando lá, porque o mesmo Espírito ensina lá e ensina aqui. Aleluia. Tá? Porque não tinha evangelho, não tinha Bíblia. Né? 1 Coríntios 2:12 diz assim, pastor, também sobre isso. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente nele. Então, se você sabe, conhece a sua estrutura, espírito, alma e corpo, se você mantém toda essa unidade perfeitamente santificada, porque esses elementos vão subir, o nosso corpo será transformado em corpo de glória. A alma e o espírito são inseparáveis, e nós vamos morar com o Senhor.